Olá pessoal, este é o canal Conhecendo e Aprendendo. Sou Flávio Silva, minha formação é na área de História e queria nesse vídeo apresentar a vocês 5 clássicos que tive o prazer de ler. Antes, porém, quero explicar que não sou nem de longe um especialista no assunto. Estou, aliás, há anos-luz de o ser. Também as obras que serão apresentadas aqui não seguem uma ordem cronológica rigorosa de minhas leituras, embora a partir do segundo clássico até o quinto, de fato, segui uma ordem cronológica de leitura, terminando um livro, começando outro. Então, vamos começar. O primeiro clássico que tive o prazer de ler foi Dom Quixote de la Mancha. Essa grande obra da literatura mundial, escrita pelo grande poeta espanhol Miguel Cervantes, a primeira parte em 1605, segunda parte em 1615, que conta basicamente a história de um fazendeiro não muito bem sucedido, chamado Alonso de Quixada, que ficou louco, e este louco deve ser colocado entre muitas aspas. No meio acadêmico, inclusive, se faz a seguinte indagação: Dom Quixote era mesmo louco ou ele tinha um excesso de razão? Bem, ele, vestido de uma velha armadura que pertenceu a seus antepassados, pega em sua propriedade um pangaré, que pelo menos mentalmente ele transforma num Rocinante, convida um seu vizinho gordo, atrapalhado, chamado Sancho Pança, para o acompanhar como escudeiro e sai pela Espanha em busca de aventuras. Certo é que sem o grande Miguel Cervantes, Dom Quixote de la Mancha não existiria. E sem o Dom Quixote, Miguel de Cervantes certamente não teria se tornado aquilo que se tornou, por conta desta extraordinária obra da literatura mundial, e aconselho a todos que leiam. Segundo clássico que apresento a vocês, que tive o prazer de ler, é A Divina Comédia, de Dante Alighieri, escrita na Baixa Idade Média. Dante foi um político muito influente de Florença e foi exilado pelos seus adversários. Ele escreve esta grande obra, onde se coloca como personagem e acompanha uma outra personagem chamada Vigílio, que é, na verdade, um poeta latino do século I a.C. Vigílio leva Dante pelo mundo dos mortos, fazendo um passeio, digamos assim, primeiro pelo inferno, depois pelo purgatório. No paraíso, Vigílio não pode entrar por ser pagão e não ter conhecido a Cristo. Aparece outra personagem chamada Beatriz, que, na verdade, historicamente falando, não se sabe muito a respeito. O que sabemos é que Dante a conheceu quando ela tinha 9 anos de idade e depois a viu ligeiramente quando tinha 18, e é colocada também nesta obra e o acompanha até o paraíso. Algo interessante também é que Dante coloca no inferno muitos, pelo menos a maioria dos seus adversários políticos. Nós vemos nesta obra, por exemplo, Papa no inferno e Raabe, a prostituta do Antigo Testamento judaico, no paraíso. Então, é uma obra também extraordinária. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Terceiro clássico que apresento aqui, que também tive o prazer de ler, é Eneida, de Vigílio. Vigílio, que já foi apresentado
no segundo clássico aqui desse vídeo. Poeta latino do século I a.C. e que foi transformado numa personagem na obra A Divina Comédia por Dante. Bem, a Divina Comédia me levou, obviamente, à leitura da Eneida de Virgílio, que conta a história da destruição de Troia no seu final. O herói deste grande épico é Enéas, que sobrevive em meio aos escombros, ao incêndio da cidade de Troia, que foi destruída pelos gregos. Sai de lá com seu pai, seu filho e sua esposa Creusa, que infelizmente se perde. Enéas tem uma missão, digamos, dada pelos deuses, de se dirigir até a região do Lácio e construir uma nova Troia, que é Roma. Antes, porém, é digno de nota aqui, ele passa em Cartago, ou Cartago, como alguns pronunciam, conhece a sua rainha Dido, que se apaixona por ele. Enéas sai de lá escondido para que ela não veja, mas a sua tática não funciona. Ela consegue ver ao longe a sua embarcação indo embora. E o que acontece? Dido se suicida. É uma das passagens mais dramáticas desta grande obra. Enfim, Enéas sai em direção, como já disse, ao Lácio, e lá ele vai fundar esta nova Troia, a grande Roma. Então aconselho também que leiam esta obra espetacular, Eneida de Virgílio. Quarto clássico que eu apresento aqui, o qual também tive o prazer de ler, nada mais nada menos do que a Ilíada de Homero. Eu falei no início desse vídeo que a partir da segunda obra apresentada aqui, eu segui uma ordem cronológica de leitura. Então, a Eneida de Virgílio me levou inevitavelmente a ler também a Ilíada, desse grande poeta grego chamado Homero. A Ilíada, na verdade, trata dos últimos momentos da Guerra de Troia, que obviamente não vai dar para detalhar aqui. Mas Paris, que era filho de Príamo, rei de Troia, quando nasceu, houve uma profecia sobre ele, de que o mesmo seria responsável pela destruição de Troia. Por isso foi levado para distante de sua cidade, da sua pátria, da sua família, para morrer. Criado por um pastor, o tempo passa, ele volta para Troia, e por uma série de fatores envolvendo inclusive as divindades, que aparecem o tempo todo nessa obra, ele rapta Helena, mulher de Menelau, e isso provoca uma ira generalizada por parte dos gregos, que se reúnem, formam um grande exército e partem em direção a Troia para resgatar Helena e se vingarem dos seus inimigos troianos. Temos que falar também aqui a respeito do famoso cavalo de Troia. Se nós quisermos saber mais a respeito desse tema, temos que ler a próxima obra que será apresentada aqui, pois não vamos encontrar, por incrível que pareça, nessa grande obra, a Ilíada, que eu aconselho a todos que amam a literatura universal e são apaixonados pela leitura, que leiam a Ilíada de Homero, pois é um dos grandes épicos já produzidos em todos os tempos. Quinto e último clássico que apresento aqui, que também tive o imenso prazer de ler, é a Odisseia. Vocês devem ter percebido que a leitura da Divina Comédia me fez ler Eneida de Virgílio.
A Eneida me fez ler a Ilíada de Homero. E a Ilíada me empurrou epicamente a fazer a leitura da Odisseia. Bem, resumidamente, a minha intenção não era prolongar muito o vídeo. Quando termina a guerra de Troia, os gregos vencem os troianos, Odisseu ou Ulisses, são dois nomes que tratam nessa obra da mesma pessoa, ele quer voltar para sua casa, para Ítaca, onde está sua esposa Penélope e o seu filho, já bem crescido. A guerra de Troia dura 10 anos e ele sai em direção à sua casa, mas muitas coisas acontecem. Uma das quais, muito importante na obra, é que Odisseu fura o olho de Polifemo, o cíclope que é filho de Poseidon, deus dos mares. Aí ele arrumou para a cabeça, provocou a ira da divindade dos mares. E aí muitas coisas sobrevêm, mas ele também está protegido, por outras divindades. Isso faz com que ele passe 10 anos para chegar em casa. Só 7 anos ele ficou preso na ilha de Calipso. Enquanto isso, em Ítaca, homens com más intenções estão assediando a sua esposa Penélope, que resiste bravamente na espera do seu esposo, apesar dos rumores, dos comentários contrários. Muitos acham que Odisseu havia morrido na guerra de Troia. Enfim, ele volta para casa depois de 10 anos, ou seja, praticamente 20 anos fora de casa. Se vinga dos seus adversários, abraça sua esposa Penélope, abraça o seu filho, enfim. Para saber mais, nós temos que ler esta obra. Eu mesmo pretendo ler de novo, porque um épico dessa complexidade, ou épicos desse naipe, não são compreendidos somente com uma, 2 ou 3 leituras. Agradeço muito a vocês pela paciência. Espero que comentem também a respeito do vídeo. E vamos aguardar que outros vídeos venham surgir no canal Conhecendo e Aprendendo, e assim nós possamos sempre conhecer e aprender cada vez mais. Muito obrigado, até mais.